Oi, Giovana, tudo bem? Boa noite. Boa noite, Marcelo, tudo bem? Tudo ótimo. Boa noite para você que está em casa e vamos conferir agora os destaques do eSporte de hoje. O Atletiba terminou empatado no Couto Pereira, resultado que não foi bom para nenhum dos dois times. Você vai ver os principais lances do jogo, as jogadas polêmicas, a festa das torcidas nas arquibancadas e no estúdio, convidados que vão falar sobre o clássico. Pela Série B do Brasileirão, o Paraná perdeu mais uma e terminou o primeiro turno bem longe do G4 da competição. Na divisão de acesso do Campeonato Paranaense, o Londrina venceu o Toledo e comemorou o título. No programa de hoje, você vai conhecer a história de amor de dois atletas que foram unidos pela esgrima. Essas e muitas outras informações a partir de agora no eSporte, a sua revista eletrônica esportiva. Venha com a gente, o programa está no ar. Olá, estamos no ar e a gente convida você para participar aqui com a gente do programa eSporte. É bem fácil, é só mandar um recadinho para o nosso Twitter, @esporteparaná, ou pelo Facebook, e-esporte Paraná. E você pode mandar também o seu vídeo para o nosso quadro eSporte na Rede. Hoje a gente vai sortear camisas do Atlético, do Coritiba e do Paraná, essas aí que a gente está mostrando, além dos relógios. Para você mandar o seu vídeo, o e-mail está aí no seu monitor aparecendo, e-esporte@rtve.pr.gov.br. Vale você torcendo pelo seu time, vale você praticando esporte, narrando o gol do seu time, enfim, mande para cá, use a sua criatividade para concorrer aos nossos prêmios. E os relógios a gente vai sortear para o pessoal que mandar mensagem no Twitter, né? Quem mandar pra gente um recado bacana aí, pode ser do Atletiba, pode ser do jogo do Paraná, eu vou sortear no final do programa. Então manda pra cá pergunta, sugestão, tudo que você quiser. É isso aí. A gente começa o programa com o Silvio de Tarso, nosso comentarista. Olá, Silvinho, boa noite. Boa noite, Qual o seu Marcelo. destaque para este final de semana esportivo? Olha, dos clássicos que eu consegui assistir nesse final de semana, que foi esse final de semana marcado pelos clássicos, me chamou a atenção o jogo de Florianópolis, Figueirense e Avaí. Foi um clássico sensacional, com todos os ingredientes de um clássico, em que o Avaí, surpreendentemente, ganhou do Figueirense por 3-2. E aqui com a gente também, para falar, claro, desse clássico Atletiba, o zagueiro Jesse. Boa noite, Jesse, obrigado pela sua participação. Boa noite, Giovana. Também Boa noite, aqui com a gente, Silvio. o goleiro Renan Rocha. Boa noite, Renan. Boa noite, obrigado pelo convite. Obrigado pela presença de vocês todos. A gente começa então falando exatamente sobre esta rodada de clássicos, né? Foram 8 nas 10 partidas realizadas na rodada deste final de semana do Campeonato Brasileiro da Série A. Vamos falar da primeira divisão, Giovana? Vamos lá, vamos ver a classificação e rodadas. Vamos ver como vai ser então os resultados. Bom, daqui a pouco a gente mostra os lances do Atletiba, a gente já está aí com as imagens, mas antes a gente vai ter que mostrar primeiro a classificação, os resultados e a próxima rodada do Campeonato Brasileiro de Futebol. Já já a gente mostra, ali fica para você as imagens do Atletiba. Silvinho, você destacou o clássico de Florianópolis, mas tivemos resultados importantes, decisivos inclusive, para este fechamento de primeiro turno do Campeonato Brasileiro de Futebol, hein, Silvio? Tivemos a vitória do Palmeiras sobre o Corinthians, o empate do Vasco com o Flamengo, a vitória do Cruzeiro sobre o Atlético no finalzinho, que tirou uma posição do Coritiba, e essa vitória do Avaí sobre o Figueirense, que empurrou o Avaí para cima da tabela, deixando o Atlético um pouco mais para baixo, naquela desconfortável região de rebaixamento. Mas foi um final de semana de muito clássico, e de resultados até surpreendentes, por um lado, naturais por outro, e que teve no Rio de Janeiro, inclusive, a informação triste do Ricardo Gomes, mal né? súbito que o Ricardo Gomes passou na beira do estádio. Ali, Não é a primeira vez, ele já tinha tido um problema semelhante no São Paulo, acabou sendo levado diretamente para a UTI e vai ser operado agora à noite o técnico do Vasco da Gama. Está sendo já está no operado. centro cirúrgico. O Ricardo Gomes, ele assustou tanto o médico do Vasco quanto a comissão técnica, o banco de reservas, e me deu a impressão de que quando a informação chegou no campo, o Vasco se abalou emocionalmente. Porque jogando com um jogador a mais, o Vasco cedeu algum espaço para o Flamengo. Jesse e Renan, vocês tiveram um domingo mais tranquilo hoje, deu para acompanhar os outros clássicos? O que você destaca aí das outras partidas, Jesse? Eu acho que o Silvio foi muito feliz, Avaí e Figueirense. Eu consegui acompanhar agora o jogo. Foi um jogo tipo de clássico, onde se define, acho que independente do momento que o Avaí passava e o Figueirense que vinha de uma vitória, foi surpreendente o jogo. E essa vitória é aquela que embala realmente, né? Porque dá moral para o time ganhar no clássico de virada por 3-2 na casa do adversário, não tem coisa melhor.
Renan, o que você achou aí da rodada do final de semana com os clássicos? Os clássicos são diferenciados, né? Os jogos diferenciados, onde quem está no topo da tabela e quem está lá embaixo não tem favoritismo. E acaba saindo com o resultado melhor quem teve menos erros no jogo. E, Silvinho, a gente estava até olhando, a gente estava lá na maquiagem conversando sobre isso, que é exatamente este clássico entre Figueirense e Avaí prejudicou o Atlético, né? Prejudicou em termos, né? Porque o Avaí continua na zona do rebaixamento, mas subiu uma posição e empurrou o Atlético um pouco mais para baixo. Mas, ironicamente, o resultado do Figueirense favoreceu o Curitiba, porque o Figueirense não subiu. O único time que teve uma vitória no finalzinho, que tirou uma posição do Curitiba, foi o Cruzeiro, sobre o Atlético Mineiro, que também estava engrossando o caldo para cima do Cruzeiro. E veja, tanto o Atlético em relação ao Cruzeiro, quanto o Avaí em relação ao Figueirense, e hoje aqui, o Atlético Paranaense em relação ao Curitiba, são times que estão vivendo momentos difíceis. Mas quando entram no campo para jogar um clássico, não tem favorito. Vamos então agora sim conferir todos os resultados, como ficou a classificação final do primeiro turno do Campeonato Brasileiro e a rodada que abre o segundo turno do Brasileirão. É a Série A em destaque. Vamos lá, então os jogos do final de semana, os clássicos. No sábado tivemos dois. O Atletiba, o Coritiba e o Atlético empataram em 1-1, um jogo que não é clássico, o América Mineiro e Atlético Goianiense. O Atlético ganhou de virada por 2-1 e de virada também o Botafogo venceu o Fluminense no Clássico Carioca por 2-1. Hoje a sequência da rodada com Palmeiras 2, Corinthians 1, também de virada, Santos e São Paulo 1-1, Flamengo e Vasco, um clássico que era talvez o mais esperado aí, 0-0, Grêmio Internacional 2-1 no Grenal, o Ceará, outro jogo que não é clássico, fez 3-0 no Bahia e o Atlético Mineiro perdeu para o Cruzeiro por 2-1. Além deste jogo que a gente destacou muito aqui, o clássico de Santa Catarina, o Avaí vencendo o Figueirense de virada 3-2. A classificação tem o Corinthians como líder com 37 pontos, o Flamengo em segundo com 36. O São Paulo em terceiro com 35, mesma pontuação do Vasco na quarta colocação. Em quinto, Botafogo com 34, sexto, Palmeiras com 32, sétimo, Cruzeiro com 27, oitavo, Internacional com 27, nono, Coritiba com 26, décimo, Figueirense com 26, 11º, Fluminense com 25, 12º, Atlético Goianiense também com 25, Ceará também com 25, 14º lugar, Santos com 22, 15º, Grêmio com 21, 16º, Bahia com 20 e na zona de rebaixamento, Atlético Paranaense, 17º, 18 pontos, 18º, o Avaí com 17, 19º, Atlético Mineiro com 15 e na última colocação, o América com apenas 13 pontos. A próxima, primeiro a artilharia, o Borges é o artilheiro do campeonato, 12 gols, jogador do Santos, o Ronaldinho Gaúcho é o vice-artilheiro com 10 do Flamengo e o Montilho fez 2 gols hoje, é o terceiro colocado na artilharia com 9 gols marcados. A próxima rodada do Brasileiro tem jogos marcados para quarta-feira, São Paulo e Fluminense, Cruzeiro e Figueirense, Atlético Goianiense e Coritiba, Atlético Paranaense e Atlético Mineiro, Botafogo e Palmeiras, Internacional e Santos, Avaí e Flamengo. Na quinta-feira, o complemento da rodada com Bahia e América Mineiro, Corinthians e Grêmio, Vasco e Ceará são os jogos da primeira rodada do retorno do Campeonato Brasileiro, a 20ª do Campeonato Nacional. Será que, Silvinho, algum desses próximos jogos aí, que é a primeira do retorno, te chama a atenção? Chama a atenção o jogo do Atlético Paranaense em casa. Pode ser um jogo que retire o Atlético mais uma vez da zona do rebaixamento. É a grande chance. O Atlético, eu avaliava, lembra que falávamos do Atlético? O Atlético ia investir todo esse turno para sair da zona de rebaixamento. Quase conseguiu. Tropeçou no América Mineiro. Esse é o jogo que chama atenção. E o Coritiba, por seu turno, vai ter que ganhar fora de casa e devolver a derrota para o Atlético aqui no Couto Pereira. Então vamos falar, né, da dupla Atletiba, porque o jogo no Clássico não foi dos melhores. Algumas chances para o Coritiba e pouquíssimas para o Atlético. O que foi ruim mesmo foi o resultado. Giovana, nenhuma das duas equipes se beneficiou com esse pontinho no Atletiba. O Coritiba ficou na mesma posição na tabela e o Atlético Paranaense permaneceu na zona de rebaixamento. A Giovana foi ao estádio e nos mostra como foi o dia do Clássico Atletiba. O Atletiba é assim, começa muito antes da bola rolar. Alegria, felicidade, amor, todos juntos atrás de um só objetivo, a vitória. As provocações também fazem parte do espetáculo. Sempre o freguês vai Couto continuar Pereira sendo. não tem pro time Aqui do no Couto não tem pra eles, nem na Baixada, hein? Nada impede que o Atlético hoje faça um grande jogo e ganhe do Coritiba com hombridade, como é característico da camisa rubro-negra. Palpites não faltam. Eu acho que hoje vai ser 3-1. 2-0 pro Coxa. 4-0.
3-1, Furacão, claro. Nas arquibancadas, o verde e branco e o vermelho e preto dão um colorido especial ao maior clássico do estado. É Atletiba e bastou o juiz apitar para toda aquela alegria se transformar em nervosismo e angústia. Em campo, Coritiba sem 3 titulares e querendo brigar pela Libertadores. E o Atlético lutando para sair da zona de rebaixamento. Na camisa, uma homenagem ao massagista Bolinha. Com a bola rolando, os donos da casa foram para cima. Bill cruzou e Marcos Aurélio deixou escapar. Neste lance, Renan Rocha salvou o rubro-negro no chute de Léo Gago. O Atlético se preocupava em marcar e só chegou neste chute fraco de Kleber Santana. E muitos gols saem de bola parada. Escanteio para o Coritiba, Marcos Aurélio cobrou, Lucas Mendes cabeceou e David tirou em cima da linha. Não deu na primeira, então no lance seguinte, de novo, igualzinho. Marcos Aurélio cobrou e Emerson abriu o placar, 1-0. Festa da torcida coxa branca. Do lado atleticano, o que podemos mostrar para você, torcedor, é a expulsão de Renato Gaúcho aos 41 minutos do primeiro tempo. Veio o segundo tempo e parecia uma repetição do primeiro. Rafinha, em uma jogada individual, perdeu a chance de ampliar o placar. O Atlético não conseguia passar do meio de campo. O Coritiba aproveitava, principalmente nos escanteios. Mas clássico é clássico. E na única chance que teve no segundo tempo, o Atlético fez. Na cobrança de falta de Edgar, a bola bateu no chão e entrou 1-1. Marcos Aurélio ainda tentou, Leonardo também, mas foi isso. E o Atletiba terminou empatado. Empate com gosto amargo para a torcida coxa branca. O time foi superior durante os 90 minutos de jogo, mas não conseguiu transformar em gols. Já para o Atlético, está tudo de bom tamanho. Afinal, a única oportunidade que o time teve no segundo tempo foi transformada em gol. Lembrando que com o empate, o Atlético continua na zona de rebaixamento e o Coritiba está se afastando cada vez mais dos líderes do campeonato. Jogamos bem melhor, né? Na clássica é isso, um detalhezinho ali, nossa zaga entrou muito ali na hora da bola parada. Acabamos sofrendo gol de empate, depois o Atlético recuou. Ficou difícil a gente conseguir retomar o placar. A gente teve um primeiro tempo, acho que apático. Daí o Renato chegou ali no vestiário, deu uma chacoalhada na gente. A gente acordou e voltou bem melhor para o segundo tempo. Foi onde a gente conseguiu um empate e sair daqui com um ponto. Eu acho que no primeiro tempo nossa equipe não encaixou muito bem o jogo, mas no segundo tempo, quando a gente vê que as coisas não vêm dando certo, eu acho que entre a raça e clássico é isso daí. Eu acho que é a raça, a determinação. Foi onde fizemos o gol. Eles também fizeram o gol de bola parada e a gente também. Então acho que foi bem igual. O adversário teve a chance de empatar. Mais uma vez a gente tem que lamentar, mas me exaltar pelo bom trabalho feito, mas é preciso ter mais definição, mais decisão para você pontuar e não ficar derrapando aí nessa pontuação e nessa posição na tabela. Tá aí então a análise do técnico do Atlético Paranaense, do assistente técnico do Renato Gaúcho, que foi quem, aliás, ficou no segundo tempo inteiro lá e ficou também na entrevista coletiva, porque o Renato teve que ir embora, parece que tinha aniversário da filha dele lá no Rio de Janeiro. A gente vai rodar os melhores momentos do jogo, a gente bateu um papo aqui todos nós, o Silvinho começa a análise, porque não foi um bom jogo, né, Silvinho? O Coritiba teve mais oportunidades, não muitas, mas teve mais oportunidades que o Atlético, que achou o gol realmente para conseguir esse empate. E nunca, como neste clássico, a velha adágio que é, quem não faz toma, acabou servindo para o Coritiba.